Olá, eu converso com o Bruno Camargo, ele que é umuaramense e é candidato a deputado federal pelo PDT. Bruno, bem-vindo ao Bendito. Muito obrigado pelo convite, Léo, muito obrigado pelo espaço que você abriu pra gente, é um prazer estar aqui. Bruno, 27 anos, candidato a deputado federal, que desafio, o que te traz para a política? Eu acredito que é a necessidade de renovação. Acho que a nossa região tem uma tradição oligárquica na política, de herdeiros políticos, tanto na esquerda quanto na direita, e a necessidade de candidaturas que, de fato, reflitam a questão social de Umuarama, reflitam a questão da comunidade umuaramense. Tá, a gente está falando aqui de 27 anos, então algumas pessoas, aliás, muita gente ainda pode não te conhecer, porque também é a sua primeira candidatura em Umuarama e candidatura a deputado federal. Faz uma apresentação para a gente, quem é o Bruno. Já quero, antes do Bruno se apresentar, já quero fazer aqui, eu conheço o Bruno de quando ele estava ainda no ventre da mãe dele, então ver o Bruno com 27 anos mostra que a gente está um pouquinho crescidinho aqui, né, Bruno? Mas foi uma grata satisfação quando eu vi o Bruno depois de tantos anos, o Bruno já formado em Relações Internacionais pela UNILA, uma universidade muito concorrida, né, em Foz do Iguaçu, que pega... Quantos países hoje tem na UNILA estudando? São ali? Mais alunos? de 47 países. 47 países. E muito interessante. Mas eu quero que o Bruno é filho da Thelma Camargo, dessa grande amiga. E Bruno, eu quero que você fale um pouco de você, da tua trajetória. Bom, eu nasci em Foz do Iguaçu, mas cresci boa parte da minha infância aqui em Umuarama, até o terceiro ano, né? Fiz alfa boa parte da minha vida, então fiz parte desse núcleo de Umuarama e dos comunicadores de Umuarama, como você bem falou. Uhum. Eu nasci dentro dessa rede de rádio, televisão, e acabo tendo essa inclinação para a política desde sempre. Eu entro no partido, no PDT, com 16 anos e estou aí há 10 anos no PDT, dentro da juventude, dentro do movimento negro. E eu vou para a UNILA, que é uma universidade federal da integração latino-americana, e me deparo com esses desafios, para além da questão regional, para além da questão local, mas também para a questão internacional do nosso país. E faço, né, gestão pública, relações internacionais, e começo a compreender esse espaço. Para além disso, entro dentro dos espaços de debate dos grêmios estudantis, entro nesses espaços de disputa dentro das universidades federais do Brasil, e é aí que a gente consegue construir um grupo político dentro de Umuarama, após a saída ali do Fernando Escravaca e do Moacir Silva do PDT, onde a gente consegue reconstruir o PDT em Umuarama e apresentar para a comunidade umuaramense um novo projeto político. Você falou que do movimento negro e você é presidente também da ONG Zumbi Dandara. Como é esse trabalho no movimento negro e na ONG? Hoje a gente tem realizado alguns pontos específicos, em algumas comunidades específicas em Umuarama, principalmente o Bonfim, o Dom Bosco, o Industrial. A gente faz tanto a questão da assistência às pessoas negras e periféricas desses lugares, como oferecemos também oficinas de arte, oficinas de cultura, porque, inclusive, uma das partes da nossa proposta é a periferia, para além de emprego, para além de infraestrutura, também deseja cultura, arte e lazer. Então a gente faz um trabalho voltado principalmente à cultura e ao amparo dessa comunidade periférica em Umuarama. Falar um pouquinho de propostas agora, Bruno. Não vai dar tempo da gente falar tanta coisa, mas eu quero destacar, já vi as propostas que você tem, propostas criativas e coerentes, inclusive. Fala um pouco das suas ideias, as pautas que você pretende defender em Brasília, uma vez eleito deputado federal. Eu fiz parte de um programa do estado do Paraná chamado Parlamentar Jovem, há muito tempo atrás, ali, quando tinha 17, 18 anos, onde você escrevia um projeto parlamentar, né, um projeto de lei, e apresentava, e se ganhasse, você faria uma visita ao Congresso Nacional. O meu projeto foi o terceiro colocado no Paraná inteiro, e ele é um dos projetos que está hoje na minha carta de proposta, que chama Comunidade Industrial, que é a ideia de você fazer um pacto industrial, levando as indústrias para dentro de comunidades periféricas, absorvendo essa mão de obra, trazendo uma infraestrutura através dessa indústria, diminuindo a questão do translado de transporte dessas pessoas, né? Ou seja, fazendo um impacto direto à mobilidade urbana dessas comunidades e conseguindo, dentro desse escopo, progredir essa comunidade com emprego e com infraestrutura. Bruno, agora você tem a sua base eleitoral em Umuarama, você nasceu em Foz do Iguaçu, mas tem a sua base eleitoral em Umuarama, sua família é daqui, você tem um grande número de amigos aqui, sim, grandes relações aqui, um network muito grande. A geração de empregos, a industrialização é um dos desafios que o Umuarama tem, que a gente sempre
está discutindo em entra campanha, sai campanha. Então, nós temos o desafio de atrair indústrias para o Umuarama, porque é através disso que a gente vai conseguir a geração de empregos. Por que a gente não consegue atrair indústrias no volume que a cidade precisa? Eu acho que são dois pontos principais. Primeiro, você tem uma refriação da economia nos últimos 17 anos, que a indústria no Brasil inteiro não cresce. Então, há 17 anos, esse pacto industrial dentro do Brasil foi rompido. Não existe esse crescimento, não existe essa mudança. Hoje, no Paraná, você tem um território de quase 70% agrícola, mais 94% da população paranaense está dentro de centros urbanos. Ou seja, existe um déficit muito grande entre o terceiro setor de comércio e o setor agrícola. Então, você tem um superávit agrícola, mas você não tem indústrias dentro do Paraná. Então, primeiro, existe uma necessidade de que você, trazendo legisladores que pressionem o governo estadual e o governo federal para a criação das possibilidades de indústria dentro do Paraná. Isso é um problema paranaense, isso não é um problema só de Umuarama. Segundo lugar, é você rediscutir qual é o espaço da economia paranaense dentro da balança econômica dentro do Brasil. Porque é necessário que a gente pense em novas tecnologias, é necessário que você pense em novos polos de indústria dentro do Paraná, para que isso seja de fato competitivo com as novas mudanças, tanto dentro da área internacional como da área nacional brasileira. Quando a gente está falando em industrialização, no teu caso, você se refere à industrialização àquele setor que é um setor de transformação. A gente tem várias indústrias, então a gente tem as agroindústrias, mas a gente também tem as indústrias voltadas a conhecimento, a tecnologia. Ao que você se refere quando você fala em industrialização e geração de empregos? Eu acredito que é possível que a gente gere tanto empregos no sentido de tecnologia, um novo Vale do Silício, por exemplo. Nós temos aqui no Paraná algo que é primordial, que é o escoamento de produto. Você tem o Porto de Paranaguá, mas você tem o Paraguai aqui a pouco distância de logística de Umuarama, inclusive de Foz do Iguaçu. A necessidade do fomento para essa área é muito importante, a mineração e a indústria de base, porque a ideia é que a indústria empregue boa parte dessa porcentagem que está ou desempregado ou em subemprego, desde garçom, enfim, de serviços que de alguma forma não consegue trazer uma renda base suficiente para você gerar um desenvolvimento econômico eficaz dentro do Paraná. O Bruno, agora você vê, Toledo, a gente tem exemplos ali que a transformação tecnológica tem crescido muito. Sim. A gente vê também Campo Mourão, a transformação tecnológica tem sido importantíssima para a economia. Num único galpão ali se gera tantos e tantos empregos altamente qualificados. A gente tem o exemplo de Maringá, mas aqui em Umuarama a gente ainda não vê isso acontecendo. Por quê? Tem algo relacionado, seria a mentalidade das nossas lideranças atuais que de repente ainda estão no conhecimento, no processo analógico? Eu acredito assim, que o Umuarama teve rendido nos últimos 10, 15, 20 anos a uma elite agropecuária da cidade que infelizmente não consegue ver a necessidade de investir nessa área. Esse é o primeiro ponto. Eu acredito que existe uma questão de estruturas mesmo políticas que não permite que esse desenvolvimento aconteça. Existe uma questão, por exemplo, em Cascavel, a cidade ela cresceu quase 120% em menos de 4 anos através de indústrias de base, que consegue empregar uma grande quantidade de pessoas num curto período de tempo, com um salário base industrial que é maior do que o terceiro setor e é maior do que o agronegócio. Dentro dessa estrutura do tripé macroeconômico de agroexportação, industrialização e terceiro setor, você tem um déficit dentro da industrialização que não permite que as pessoas consigam se especializar para o terceiro setor, porque você tem uma pobreza extrema em alguns lugares do Paraná, principalmente em periferias, e aqui a gente não precisa ir muito longe, você vai no industrial, você vai no Jabuticabeira, no Sonho Meu, você consegue perceber esses bolsões de pobreza dentro de Umuarama e empregos ociosos. Eu acredito que existe uma falta de competência política dentro de Umuarama para trazer essas indústrias para cá, tanto a nível municipal como a nível estadual. Bruno, agora a gente tem também, principalmente você é jovem, 27 anos, né? A gente vê o jovem ele quer oportunidade, ele quer galgar algo maior, né? Mas a gente vê o jovem também, e não só o jovem, né? Mas todas as idades, com bastante dificuldade em buscar uma qualificação. Essa qualificação ela existe em alguns pontos, mas o jovem ele rejeita em muitos casos. Eu te dar um exemplo. Uma qualificação para trabalhar em supermercado. Pouquíssimos jovens querem. Né? Mas também ele não está, eu penso isso, que ele não está tão interessado
ou não tem condições de frequentar uma universidade, uma faculdade. O que acontece com o nosso jovem hoje? Como estimulá-lo a buscar mais conhecimento para galgar o que ele deseja e fazer a diferença? Eu acredito assim, o mercado tem mudado drasticamente nos últimos 20 anos. Se a gente pegar cidades como Carboneira, aqui próximo, Santa Elisa, Serra dos Dourados, e você perguntar para aqueles jovens o que eles querem para o futuro, a própria cidade, a própria limitação da cidade, a própria limitação desses espaços de emprego qualificado, desses espaços de crescimento de carreira, de alguma forma é um impedimento para que esse mesmo jovem se especialize ou busque uma universidade. Esse é um ponto primordial dentro da economia umuaramense. Você tem tido nos últimos 10 anos uma fuga das pessoas até mesmo que fazem faculdade, fazem a Unipar, fazem qualquer universidade privada aqui em Umuarama, porque você não tem absorção dessa mão de obra. Porque, como eu falei para você, existe um déficit. A minha grande pergunta que eu faço, principalmente a quem nos ouvir depois nessa entrevista você tem 9, 10, talvez 11 famílias agroexportadoras em Umuarama que de fato detêm aí 70%, 50% do capital umuaramense. Essas pessoas investem o suficiente em Umuarama para existir um terceiro setor? Investem o suficiente em Umuarama para existir a quantidade de comércio em Umuarama que existe? Porque a conta não fecha. Uma vez que você entende que esse dinheiro precisa retornar ao Umuarama para virar investimento, para virar empregos qualificados e de remuneração alta, você tem esse déficit e essa conta não fecha. Então, uma vez que você gera empregos e subsidiárias, vamos dizer assim, meio termos dentro dessa economia em Umuarama, você tira esse monopólio dessas famílias, esse monopólio dessa grande absorção de capital, e você consegue pluralizar ela dentro da cidade, e aí sim gerar empregos mais competitivos, aí sim gerar uma absorção maior dentro desses serviços, porque até mesmo hoje, dentro do curso de Direito, quantos advogados não estão exercendo a profissão em Umuarama? Se formaram na Unipar, vão se formar agora na Unialfa, mas não conseguem ser absorvidos dentro do mercado porque não tem espaço mais, porque está saturado esse mercado, porque não existe mais essa renda, não existe mais essa competitividade financeira. Mas será que está saturado não seria aqui? De repente existem praças, existem outros mercados que de repente não está tão saturado quanto aqui, né? Sim. E aí a gente tem também, que é uma característica muito grande de nós latinos, de estar perto dos pais, de estar perto da família, perto da base, e de repente não acaba não voando um pouco mais como deveria. Então isso faz parte, de repente, faz parte sim da nossa cultura. Agora, como deputado federal, como que você pode fazer a diferença no sentido de trabalhar por uma educação melhor? Eu acredito que o terceiro setor tem surgido como, o terceiro setor nos casos de ONGs, tem surgido como uma grande resposta para essa pergunta. A educação para além do sistema público de ensino, para além do sistema privado de ensino, mas uma educação... E a gente vem de tradições, Você tem tradição presbiteriana, por exemplo, de ensino, você tem várias instituições que sempre ofereceu um ensino de graça através do terceiro setor. A própria ideia da ONG, da Fundação Zumbi Dandara, ela nasce como uma ideia de um colégio de segundo turno, que de alguma forma perpassa assuntos que o ensino tradicional não passaria. Daí a gente fala tanto de questões cívicas mesmo, de tratamento, sobre o racismo, sobre essas estruturas, como a formação de emprego mesmo, de base para jovens periféricos. Tá, e retomando agora aqui, a gente falou sobre educação, mas a gente precisa falar de saúde também, A gente tem aí um questionamento que a gente tem feito muito grande, a crise vivida pelos hospitais, os repasses do SUS, na verdade, assim, a gente sempre convivia com atrasos nos repasses. Hoje já não há tanto atraso, mas a gente tem aí uma tabela que está congelada há mais de 20 anos, a reclamação que principalmente os hospitais fazem. O que dá para fazer para a saúde melhorar, especialmente aqui em Umuarama, que é polo regional e que atende toda a região, evidentemente, mas atende até pacientes do Mato Grosso, até de outros países, no caso da medicina particular? Eu acho que são dois aspectos. Primeiro, que eu acredito que a saúde a nível comunitário, a gente está falando dos postos de saúde de Umuarama, tem feito um trabalho muito interessante sobre a questão da saúde preventiva. Você tratar a comunidade antes que se agrave doenças como câncer, como, diabetes, doenças tais que é possível você retardar o processo através de uma
saúde contínua da população. A gente precisa pensar nessa saúde contínua primeiramente, não pensar apenas nessa saúde emergencial, porque uma sociedade forte e com uma saúde expressiva, ela nasce dentro desses processos que vai desde vacinação até realmente um amparo ali comunitário. Esse é o primeiro ponto, a gente reinvestir nesses postos de saúde, uma estrutura de fato que atenda a comunidade e que a comunidade entenda a necessidade de usar esse serviço. Não que ela seja impedida de usar serviços como Unimed, como outros planos de saúde e afins, mas que ela entenda que a saúde pública perto dela ali, dentro desses postos de saúde, e como uma medicina de prevenção, ela é primordial para que você não superlote esses outros sistemas de emergenciais, como o PECAM, como outros hospitais maiores. Em relação aos hospitais maiores e essas estruturas, é necessário um pacto junto ao governo estadual para que de fato exista uma modernização. O Moarama recentemente recebeu o OPECAM e tem sido um polo de tratamento, mas a gente sabe que isso existe um prazo de validade. Esse investimento ele vai se perder se não houver outros investimentos e um cuidado com essa rede pública para que esse serviço seja de qualidade de fato. Bruno, eu quero voltar um pouquinho nas propostas que você tem, inclusive estava vendo o seu material aqui, muito interessante, muito profissional na forma de apresentar, e eu vejo aqui que você trabalha com a ideia de comunidades industriais, a periferia pede paz, lazer e cultura, você trabalha muito com essa ideia de rede comunitária e fala também de moradia. Faz para a gente um apanhado naquilo que você pretende fazer a diferença levando as pautas em Brasília. Eu acredito que o Paraná ele foi formado por várias comunidades, né? Tanto a comunidade alemã, italiana, enfim, árabe. E a nossa proposta é trazer para a base, para o chão de fábrica, para quem de fato faz o Paraná, o trabalhador e a comunidade, a possibilidade de uma vida melhor, uma possibilidade de uma rede comunitária que de fato exista e tenha a sua força. Na pandemia, aquilo que eu mais percebi era o mercadinho da esquina, era o mercadinho do bairro que vendia fiado pro pai de família que estava desempregado e não era a grande rede de mercado. Então é esse pequeno produtor, esse pequeno comerciante que precisa do aporte do Estado, para que de fato ele cumpra seu papel social dentro dessas comunidades. Porque o que a gente mais vê é famílias inteiras, muitas vezes totalmente desoladas dentro do sistema público, porque não conseguem ter acesso a essas grandes redes. Porque essas grandes redes foram feitas para outra camada da sociedade. Então a minha ideia como deputado federal é de fato trazer políticas públicas para essas comunidades que são desassistidas dentro de um Moarama, aliás, dentro do Paraná inteiro. Foz tem redes desassistidas, até porque, por mais que eu seja um deputado de um Moarama, também não sou só um deputado de um Moarama. É necessário que a gente entenda as comunidades dentro de um Moarama e o quanto, aliás, do Paraná, e o quanto a gente precisa trazer recursos para esses lugares. Tanto de moradia, que é um direito básico, né, de teto, quanto o emprego, como o desenvolvimento cultural. A gente vai agora fazer um ping-pong. Quero saber a tua opinião sobre alguns temas que estão muito... deixa eu falar uma palavra que é da minha idade, acho que um pouquinho antes da minha idade, está muito em voga no momento. Muito em voga. Em voga é bom, né? É bom, é maravilhoso. É bom. Então é o seguinte, ideologia de gênero. Acho que não existe. Legal. Acho que é um tema que precisa ser discutido com a seriedade que é, e não com superstição. Parabéns, inclusive, pela coragem de dizer isso, até porque muitas vezes as pessoas que estão falando em ideologia de gênero nem sabem o que estão falando, né? Exato. A corrupção. Ela é nativa, ela pode ser combatida com uma comunidade participando mais da política, em vez de terceirizando o processo democrático. Bandido bom é bandido morto? Quem é bandido? Quem decide quem é bandido? A justiça ou a comunidade? Acho que bandido bom é bandido reestruturado, é bandido recolocado no sistema produtivo, porque uma mão de obra é sempre uma mão de obra. Aborto. É uma decisão particular de quem carrega um filho na barriga. Armas. Armas. Necessário para quê e para quem? Na mão da elite ou na mão da população? Ambos são mortais e ambos não levam a nada. Muito bom, Bruno. Bruno, aí olhando aqui para a pessoa que está nos assistindo, eu quero que você diga responda o seguinte: por que esse eleitor deve votar em você? Um jovem de 27 anos, com um futuro, com toda certeza, brilhante pela frente, mas o que você tem que os outros candidatos não têm, que é o seu diferencial e que justifica o voto em você nesse momento? Bom, eu acredito que, para além de ser oriundo dessas causas,
ter anos e anos e anos de militância dentro desses espaços. Eu me formei para isso, eu me preparei para isso a minha vida toda, são 10 anos de preparo para assumir um cargo como esse. Não sou formado em outras faculdades, outros cursos que não tem nada a ver com a gestão pública, e sim eu fui preparado para essa gestão pública. Sou de Umuarama, entendo as necessidades da cidade, entendo as necessidades do Noroeste, entendo os entraves que não faz essa cidade crescer. E para além disso, como você mesmo disse, sou um jovem de 27 anos que pode pensar políticas públicas para pessoas que ainda vão usufruir por muito tempo dessas políticas públicas. Nós temos casos de deputados federais, governadores que estão aí com 80, 60 anos, com 4, 5 mandatos, e que infelizmente não compreendem mais a realidade umoramense e não entendem mais a realidade das pessoas que ainda estão por vir e para usufruir desses recursos. E é por isso que eu peço o seu voto, Bruno Camargo, 1207. Bom, te agradeço mais uma vez por essa vinda aqui. Na verdade, esse espaço aqui é todo seu no Bendito. Muito obrigado mesmo. Sucesso para você, e você está pavimentando um caminho aí de muito sucesso pela frente, com toda certeza. Essa foi nossa conversa com Bruno Camargo, candidato a deputado federal aqui por Umuarama e pelo Paraná.